Buenas, mundo! Hoje abrindo um oráculo semanal, que na verdade é um oráculo da madrugada. O importante é que a gente olhe para essa semana de 8 a 14 de janeiro com total presença, e a hora é agora. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. E tô aqui com vocês para falar sobre essa semana muito especial, porque o tempo tá passando diferente e a gente precisa colocar realmente esses acontecimentos, principalmente sob essa perspectiva astrológica, na mesa. Porque se a gente olhar para esses primeiros dias aí, esses primeiros 9 dias, porque hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro, e a gente realmente se der conta da velocidade dos acontecimentos, é importante a gente colocar esses detalhes, essas riquezas na mesa. Então, nessa semana, no dia 11 de janeiro, na quinta-feira, a gente tem uma lua nova. O que acontece com essa frequência da lua nova? O momento onde o Sol e a Lua estão juntinhos no mesmo ponto. E agora a gente está se preparando aí para este ano novo astrológico, 20 e 21 de março, quando a gente recebe essa tradicional regência. Existem controvérsias, mas essa tradicional regência de Saturno. E quando a gente entra nessa lua nova em Capricórnio, agora, dia 11 de janeiro, a gente começa a receber como pequenos acessos, não me vem outra palavra, acessos é a palavra, pequenos downloads, nossos pacotinhos de dados já começam a frequenciar o que é essa energia de Saturno, sendo Saturno regente de Capricórnio. Essa lua nova, ela nos dá essa dimensão e esse espaço para que a gente possa plantar as nossas sementes. Primeiro entender quais são essas sementes, quais são os nossos objetivos. Então, se a gente vai frequenciando essa regência de Saturno para o ano, a gente começa agora a realmente ter uma percepção de que tipo de semente a gente tem nas mãos. Se a gente vem trazendo essas sementes devido aos processos de 2023, ou se elas são novas, se a gente não tem referência de como é que elas vão ser semeadas e como elas vão brotar e no que elas vão se transformar. Então, essa lua nova em Capricórnio, ela vai pegar ali o grau 20. E o grau 20, nos símbolos sabianos, ele traz a seguinte descrição: um coro oculto canta durante um serviço religioso. A simbologia do grau 20, então, vai falar sobre uma situação ou pessoas ou eventos que a gente precisa perceber como a gente vai desenvolver e encorajar a criatividade uns nos outros. A criatividade, ela é uma energia extremamente pessoal, própria da nossa identidade, e nos dá esse poder de assumir processos e propósitos em grupo, em coletivo, socialmente, em comunidade. E é isso que ajuda essa energia mais, digamos assim, tradicional e densa de Capricórnio a ir para frente, porque transcende aquilo que tem de mais concreto, porque existe uma criação que materializa algo novo através da conexão espiritual. Sai da linearidade do cotidiano. E essa criação, ela traz uma sensação de plenitude. E a gente tem, durante essa semana também, o que cruza aqui com essa necessidade de captar na nossa antena o que a gente vai criar com essas sementes que a gente tem em mãos, quais são os nossos objetivos diante de 2024. A gente está aí na travessia também, começou ali dia 7, vai até finalzinho do dia 10 de janeiro, que é um aspecto de Mercúrio
de uma quadratura com Netuno em Peixes. Então, acho que até comentei sobre isso no oráculo anterior, sobre a nossa antena estar como, sim, o bombril, estar de alguma forma captando coisas com um chiado, uma interferência, porque são muitas coisas acontecendo no sutil. Muitas coisas. E aí leia coisas como eventos, situações, acontecimentos, encontros. Pensa no mapa astral, né? Todas as áreas da nossa vida, coisas que acontecem dentro da gente, coisas que acontecem relacionadas ao financeiro, coisas que acontecem quando a gente precisa se comunicar, coisas que acontecem dentro da família, do trabalho, das relações e assim por diante. Tudo isso está em pleno movimento no sutil. E quando a gente tem essa quadratura, a gente sabe que tem coisa por vir, sabe que tem coisa acontecendo, sabe que tem coisas que precisam ser ajustadas, mas essa antena ela tá captando muitos enganos, então a leitura ela não é extremamente confiável durante esses processos ainda nesses pontos. Então, o que a gente vai poder trabalhar no nível concreto? Com esses aspectos da força simbólica dessa lua nova em Capricórnio, que não deixa de ser um ponto importante por ser o primeiro ciclo dessa alunação. O que traz a força para a lua nova, na minha perspectiva? Ela está no mesmo grau do Sol, né? É a força solar que a gente quer, essa força solar criativa que a gente puxa. Então, esses aspectos dessa força simbólica aqui, ela vai trazer já uma palavra-chave, que é uma palavra frequenciada pelo signo de Capricórnio e que vale para todos nós, porque todos nós temos em algum ponto do nosso mapa esse Capricórnio atuando. Todos nós temos Saturno atuando, então isso vai mexer com essa estrutura interna. E qual é a palavra? Perseverança. Porque é exatamente uma atitude objetiva diante do caminho que a gente tem pela frente. E qual é o caminho que a gente tem pela frente, principalmente olhando para essa regência saturnina e olhando para essa frequência de Capricórnio? A gente tem uma subida na montanha. A gente está virado agora na força do bode velho para subir essa montanha. Isso é que traz a maestria interna. A atitude da perseverança, essa atitude objetiva de perseverar em algo que nos diz respeito, é que amplia essa conexão que devocionalmente, religiosamente, muito se fala e se olha para mestres externos, mas a grande maestria, ela é interna. Não existe nenhuma autoridade externa capaz de transferir todo esse poder que a gente conecta, né? Porque a pessoal é intransferível e todo esse objetivo consciente é que traz essa força motriz, essa força matriz para a gente ir realizando as experiências já agora. E a gente vai olhar para isso não apenas de uma forma linear, mas de uma forma espiralada. Porque o que a gente quer e o que a gente precisa, e até troquei essa ideia com o Hector na live sobre Plutão em Aquário, é que vai estar sendo balanceado e movimentado. Então, o que a gente quer e o que a gente precisa vai fazendo esse movimento para que a gente consiga gerar resultados. E isso já começa a ser frequenciado, então, nessa lua nova em Capricórnio, no grau 20, já nessa quinta-feira. Ah, é uma virada de chave mágica? Não. É por isso que a gente traz palavras, por isso que a gente traz essa força simbólica para ir observando em que estágio dessas mudanças você está. Aonde a gente vai precisar liberar cargas, liberar defesas para pagar o preço da subida, porque toda subida tem um preço. Alguma coisa fica embaixo, alguma coisa fica para trás.
E o que é pagar o preço quando a gente está falando dessa energia de Capricórnio? Primeiro, é muito difícil, quase impossível, a gente trabalhar essa subida da montanha se a gente não dedica tempo, se a gente não coloca a energia de paciência, se a gente não entende como atua a nossa coragem, se a gente não tem essa perseverança, se a gente não encara as nossas vulnerabilidades no meio dessa espiral e desse processo e dessa sobreposição de acontecimentos, porque diante dos fatos a velocidade está aí para a gente identificar os conflitos com mais agilidade. E assim assimilar os acontecimentos e experiências, identificando que pagar o preço, então, é tudo isso aqui, e ao mesmo tempo parar de sentir tesão em ficar no auto-engano, na autopiedade, naquela coisa de é difícil, a subida é muito difícil, é muito longe, é muito desgastante, eu não consigo. Toda essa energia que faz com que a gente pague o preço, ela transforma a partir do momento que a gente deixa de se auto-obsediar. Já falei isso em alguns momentos, em algumas circunstâncias. É muito fácil a gente identificar obsessores, sejam eles pessoas físicas ou não. É muito fácil a gente olhar algo externo, o outro, a interferência que vem. Mas quando a gente está no engano e nessa autopiedade e nesse vitimismo, a gente acaba se tornando obsessor de si mesmo. E é isso que dificulta as nossas subidas nas montanhas da vida. Então, diante desse momento, identificar aonde é que a gente se aprisiona, porque quer muito uma coisa que na realidade não precisa, quer muito uma coisa que na realidade não traz resultado efetivo nenhum, é muito importante, porque aí sai dessa identificação linear com os acontecimentos e passa a entender essa espiral como um movimento que acontece a partir, de novo, de tempo, de paciência, de compreensão de como a própria coragem atua, dessa perseverança, do entendimento de que aqui eu fico vulnerável em determinadas situações com determinadas pessoas, então eu preciso me afastar, eu preciso entrar em acordos, eu preciso fazer diferente. Identificar esses conflitos é isso. Aonde é que a coisa tá pegando? O que eu não tô conseguindo encarar? Porque também durante esse processo, falando desse Sol em Capricórnio, em trígono com Urano em Touro, aí a gente tem mais um pouco dessa força de captação dessa abertura para Plutão em Aquário, que foi o tema da live com o Hector também. É essa energia de mexer o caldeirão mesmo. Você sabe que vem novidade, você sabe que vem mudança, mas ao mesmo tempo aquilo ali ainda não está no ponto. Então, vamos mexendo o caldeirão, vamos refletindo sobre isso. Hoje eu até fui anotando todos esses aspectos aqui astrológicos antes de abrir o oráculo no meu caderninho, porque são coisas muito preciosas e são detalhes, né? Essa energia capricorniana, ela também requer essa atenção de que se o processo ele é construtivo, vamos olhar para esses tijolinhos que esses trânsitos astrológicos colocam. E aí esse Sol em Capricórnio, ele também tem uma prosa ali, uma tensão, uma quadratura com os nodos lunares, e ali em Áries e Libra. Entre 10 e 11 de janeiro, essa tensão, ela vai trazer logo como se fosse, é uma tensão, mas ela estica o máximo que dá, ela puxa para expor as situações que estão fora da rota de evolução, que de alguma forma se manifestam com mais ênfase nos relacionamentos íntimos. E aí a gente também tem o nosso tão amado e íntegro Quiron, porque nos mostra onde a gente precisa de fato trabalhar. Deixa eu trabalhar aqui essa luz aqui primeiro, senão eu fico cega. Onde a gente precisa trabalhar o nosso processo interno, através também do relacionamento com o outro. Porque faz essa prosa, esse trígono com a Vênus, que no momento está lá em Sagitário, muito bela e formosa, querendo movimento,
E onde a gente dá movimento, onde a gente consegue trazer esses bálsamos, cuidando daquilo que nos traz alegria, aquilo que deixa leve porque é divertido. Então a nossa autoestima, ela pode receber essa calibragem nesses dias, nessa semana, principalmente para lidar com aquilo que está sendo exposto e aquilo ali que está sendo colocado para entrar na rota de uma forma mais coerente, quando a gente entende como é que a gente vai vibrar mais alto na relação, porque essa forma de conduzir aqui não vai levar realmente a esse lugar de bálsamo, e a gente está precisando muito colocar esses bálsamos, até mesmo é que vão vindo as imagens, né? Quando eu leio os trânsitos, vão vindo as imagens e depois eu vou transformando em palavras, colocando esses bálsamos como se fossem alquimias que a gente tenha sempre em mão. Não é para usar o bálsamo de uma configuração como essa, principalmente com toda essa potência dessa Vênus em Sagitário, numa dose única. A gente pode, nesses dias que a gente tem um excedente energético para a nossa autoestima, não somente para trabalhar a troca afetiva nas relações, mas quando a gente tem esse excedente ou essa força de cura, essa força alquímica para conseguir transmutar alguma coisa que estava denso, que estava pesadinho, a gente já aproveita e faz um pouco mais para aqueles dias que vão ser necessário, aqueles dias que precisa, aqueles dias que não acontece o que você quer, mas que acontece o que você precisa. E aí você tem aquele bálsamo lá guardado no seu laboratório alquímico interno para entender que é aqui, ó, é aqui que eu consigo vibrar alto, é aqui que eu consigo chegar no meu estado delicinha de ser, para mobilizar o caos, para mobilizar o conflito, não para evitar, não para me dopar e me iludir de que nada disso de ruim está acontecendo porque eu só quero coisas boas e maravilhosas. Não, mas porque eu conheço o que tem de melhor em mim. Então, quando eu vou lidar com algo que essa energia está escassa, que o melhor da situação não está aparente, não está evidente, eu tenho lá o meu bálsamo guardado e eu entendo como ele funciona para poder usar no momento em que é necessário. Marte em Capricórnio em trígono com Júpiter em Touro também durante esses dias, 10 a 13, essas energias sempre ficam mais para o final da semana. E algo que me vem aqui como um letreiro em neon, que é: o meu compromisso é com o meu tesão. Se eu sinto que o meu compromisso é com o meu tesão, eu penso, eu intuo, eu sinto, eu selo as situações da mesma forma que eu as encaro. Porque se o meu compromisso é com tesão, de novo, não quer dizer que eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Não é um lugar exatamente infantil de só o que eu quero. Mas vamos lá para entender a simbologia até mesmo do que é estar comprometido, compromissado com algo, né? Então a primeira imagem que me vem é: meu compromisso é com o tesão. Se eu estou comprometida com o tesão, se o meu compromisso é com pura vida acontecendo, está afastado ou está oposto à energia do medo. A gente sente muito medo quando a gente não consegue assumir determinadas coisas. E é claro que aqui eu estou falando de trânsitos para uma abordagem muito ampla dentro do oráculo semanal. Não estou fazendo uma leitura psicológica individual de ninguém, mas a gente olhar para isso, para essa reflexão. O que eu não estou conseguindo assumir para mim diante das situações que eu estou, que está me trazendo esse medo que é o oposto ao meu comprometimento com o tesão. Porque quando a gente inicia algo, isso fica muito claro lá no Laboratório Curadoria Mercúria, né? O nosso processo de 6 etapas ali para estudar os 6 eixos do mapa e tudo mais que vem nessa conversa, é sempre entender que tudo inicia com a energia do tesão. A gente não começa nada na vida, por mais que seja difícil ou que não seja a melhor opção,
se a gente não tiver esse respaldo, tem algum motivo, tem alguma motivação interna para você fazer aquilo. Pode não ser a melhor coisa, mas você tem algum ponto de tesão que vai fazer, isso aqui eu vou fazer, mesmo que não seja melhor, mesmo que não seja o que eu queria, mas porque eu tenho um foco aqui no resultado. Isso me motiva, isso me dá tesão. Então, se o nosso compromisso vem com essa força de ser o oposto do medo, vai fazer com que a gente tenha que assumir certas situações. Então, aí vem outra imagem que também foi algo que foi citado ali nessa live com o Hector, que ele comentou sobre Profecia Celestina num outro contexto, mas aqui me vem uma imagem do filme da Profecia Celestina, que é o momento em que a pessoa tá ali dando atenção para as plantas, né? E aí o outro personagem ele pergunta, mas o que ela tá fazendo? Ela tá parada ali olhando para as plantas. Ela tá fazendo o quê? Ela tá dando atenção para as plantas. E é isso. O compromisso com o tesão tem a ver com essa imagem, atenção direcionada. É um propósito direto. É você fazer o que precisa ser feito sem fuga, sem uma motivação por trás daquilo que rouba a sua verdadeira atenção de fazer aquilo. E aí vem de novo essa força, é dar o seu melhor sempre em qualquer circunstância, porque consciente ou não, a lei da correspondência ela está agindo. Consciente ou não, o que você está emitindo está voltando. Consciente ou não, você está pensando sobre aquela situação que a sua atenção está sendo direcionada, você está intuindo coisas sobre aquele assunto do qual a sua atenção está sendo direcionada, você está recebendo, você está sentindo coisas sobre determinado assunto, você está selando, muitas vezes, e aí falando já num sentido mais profundo, você está selando contratos energéticos, você está selando acordos, você está selando uma forma de entregar seu tempo, a sua energia, e aí, quando isso volta numa determinada situação ou evento, você consegue encarar? Porque essa é a questão. Então, todos esses dias, eles estão como engrenagens dentro dessa espiral, é assim que eu vou visualizando os trânsitos acontecendo, para que a gente entregue o nosso melhor. Isso serve só para agora? Não, isso serve para a vida, são coisas muito abrangentes, mas se a gente conseguir, durante esses dias, trazer essa atenção de eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo é o meu melhor, essa atenção de o que eu estou fazendo aqui tem um propósito direto com o meu tesão, eu estou colocando realmente essa energia, eu estou fazendo com medo, porque eu não quero assumir as consequências, porque eu não quero olhar para tal coisa, e isso vai diminuindo a minha disponibilidade energética. Quando a gente fala de vibrar alto, não é uma loucura mística. Vibrar alto é você ter energia suficiente para entregar o teu melhor, pronto. E aí a gente tem Mercúrio em Capricórnio, então depois de várias oscilações, movimento direto, retrógrado direto, ele vem aqui para essa parte onde de 13 de janeiro até 5 de fevereiro, a nossa comunicação ela vai estar muito abracadabra, que é essa dinâmica do eu crio o que eu falo, porque ele vai atuar no concreto. Então veja, como sempre, a generosidade dos trânsitos ao longo dos dias, cada dia é muito precioso. A gente não precisa nem saber o que é cada aspecto, o que cada situação simbólica do céu está dizendo. Aqui é só para a gente traduzir, mas o que a gente precisa fazer é sentir o que está acontecendo diariamente, porque cada dia tem uma energia, tem uma vibração correspondente completamente diferente dos outros, por mais que a gente tenha rotinas. A partir do momento que a gente está conectado no concreto com essa forma de sentir, de perceber, os dias eles são muito preciosos, são cheios de informações, até mesmo quando a gente está dormindo e sonhando. Então, durante essa temporada de Mercúrio em Capricórnio, a gente pode assentar esses planos estruturais
a partir de uma conexão com essa mente superior, a partir de uma conexão com o nosso olhar criativo. Porque, por mais que se venda essa imagem de Capricórnio ser muito sério e sisudo, Capricórnio, quando ele pega realmente alguma coisa para trabalhar com tesão, ele tem um plano de carreira deslumbrante, porque é feito com pura criatividade. Aquilo ali transborda talento, materializa talento. A gente tem uma série de referências no mundo de artistas e pessoas extremamente talentosas, capricornianas, e com essa energia de Capricórnio forte no mapa, porque traz esse assentamento de planos espirituais, faz o download do que veio fazer aqui na Terra. Então, quando a gente passa por esse céu de Capricórnio, quando a gente tem o Mercúrio em Capricórnio, quando a gente está no Sol em Capricórnio, a gente pode tranquilamente se conectar para fazer o download dessa energia. Olha onde você tem Capricórnio no seu mapa. É ali que toda essa dança começa a acontecer. E acontece durante essa temporada. E aí a gente vai para o nosso oráculo semanal com a carta central. A carta que cria todo esse cenário super, como sempre, alinhada com o céu do momento, que é a carta da concentração. E a carta da concentração traz justamente, olha essa força aqui desse Merkaba, dessa imagem projetada, né? A carta da concentração, ela é uma explosão de energia focada. E ela diz assim: agora é hora de enfocar, levar para um centro unificado qualquer questão ou energia discrepante. Pare de dissipar a sua atenção e energia com distrações e corra atrás das coisas. Concentre-se na luz amor dentro do seu ser. Deixe o que quer que seja vir à tona por meio dos pensamentos ou sentimentos e depois deixe isso ir embora. Quanto mais purificada você estiver, mais forte e equilibrada será a sua concentração. A sua presença monádica profunda forma uma unidade com o centro galáctico que contém o holograma de toda a galáxia. Concentrando-se na sua luz amor interior, a sua ligação vibracional com o centro galáctico se abre e você pode sintonizar qualquer coisa que você precise saber. A concentração nesse nível, às vezes, desperta a dor de velhas feridas que estão prontas para cicatrizar. Perceba como as crises de cura se originam da concentração de energias. Concentre a sua energia interior. Visualize e sinta a concentração como o poder de focar a mente. A concentração diz: fique calma, centrada e em unidade com as coisas. Transforme a distração e a confusão num único ponto de atenção. Veja o uno em todas as coisas e em cada uma delas. E a afirmação, ao final, diz o seguinte: eu concentro a minha energia em diferentes centros para harmonizá-los e curá-los. Veja quantas informações a gente tem aqui, né? E concentrar energia em diferentes centros para harmonizar e curar é exatamente isso, né? É o que essa imagem traz aqui pra gente. Não quer dizer que você vai ficar ali obcecada, obsessiva, se auto-obsidiando com tudo que você precisa planejar e fazer e concretizar e se concentrar, porque não tá aqui, ó. Essa energia de concentração, ela não tá aqui, ela tá num lugar acima, ela tá numa nota acima, ela tá numa oitava superior do que a nossa mente linear está acostumada a colocar como concentração. Então, se a concentração ela está numa nota superior, a gente também puxa coisas que estavam ali ocultas, né? Por isso que todos esses trânsitos, eles vão preparando a gente generosamente para que quando a gente se depare com determinados gatilhos e por que isso está acontecendo, e olha para essa situação, olha que loucura, porque o tempo está assim, as coisas vão acontecendo e fazia tempo que isso não mexia aqui. Quando a gente se depara, lembra? A gente tem a nossa alquimia interior ali. A gente tem o nosso bálsamo. Ah,
mas isso aqui é só cicatrizar agora. Não quer dizer que você precisa repetir tudo. E aí eu já tô fazendo a leitura do resto do oráculo aqui, porque as próximas cartas são exatamente isso, né? O que a gente traz na nossa mochila, o que a gente traz de peso dessa última semana para soltar. Soltura dos lírios. A gente já soltou esses lírios uma vez da nossa mochilinha. E é basicamente isso, né? Ficar carregando flores para os mortos, se relacionar de uma forma cansada, que já não tem mais beleza e nem perfume nenhum. E quando a gente tá, e aqui vale tanto para quem tá indo em férias ou para como eu está na dinâmica de férias escolares e acaba tendo que se organizar de alguma forma, quando também vale para quem não parou e está aí trabalhando desde 2023, mas essa é a questão. Tem pontos do nosso cansaço que eles se tornam uma ameaça à nossa paz, e aí descansar o corpo, ou descansar a mente, ou descansar o emocional apenas, não é exatamente um descanso, acaba se tornando uma fuga, porque quando você volta para lidar com as demandas, aquilo ali está transbordando. Se a gente olhar para uma forma prática, né, estamos tirando esses lírios da nossa forma de se relacionar, seja afetivamente, seja com o entorno, amizades, profissional, é para olhar para aquelas relações que não vão mais durar se continuar na passividade. Para a relação consigo mesmo, com o seu trabalho, com aquela dinâmica mais prática que está aqui nessa semana, olhar para essa questão como: aonde estou sendo passiva e moralista? Porque aí eu tô cheia aqui de poréns, então, que na verdade estão ameaçando a minha paz. O cansaço é muito mais da perspectiva que se colocou na situação e essa necessidade de ficar carregando ainda no futuro eu vou ter paz, né? Carregando aqueles lírios velhos que já não tem perfume, já não tem mais vida, mas no futuro eu vou ter paz. Essa relação aqui tá muito difícil, tá todo mundo se fingindo de morto, tá todo mundo ali cheio de moralismo, porque não pode isso, não pode aquilo. Aqui eu preciso ser esse personagem, porque aqui no outro eu sou esse personagem. Isso dá um cansaço na alma, porque aí não tem paz. Só tem permissividade, só tem passividade, isso não faz a vida durar em lugar nenhum. Porque aí depois a gente tem chicote estralando. E quando o chicote estrala, a gente está abrindo caminhos para esse chicote estralar mesmo. É energia criativa, é movimento. Primeira coisa, o reforço do que já foi colocado ali nos trânsitos astrológicos. O chicote estrala para que a gente aprenda a tirar o melhor do pior. E aprender a tirar o melhor do pior é papel do nosso mestre, da nossa maestria interna. Só a nossa parte mais sábia, mais inteligente, mais espertinha, Lion sempre falando no final. Somente essa parte consegue induzir a gente a se movimentar. Então, o que acontece quando o chicote estrala na espiritualidade? Quando o chicote estrala, quando a nossa equipe, quando o nosso anjo, quando o nosso guia, quando o nosso mestre, quando a vida, quando as sincronicidades estralam o chicote, você fala: meu Deus, que tapa na cara. Né? Volta e meia os oráculos fazem essa função também, que é você olhar que aquela curva que a vida deu em poucos dias, em segundos às vezes, para você entrar na linha de novo. Entra na linha generosamente, volta para o teu caminho, para de se distrair com besteira. Muito que bem, verão e férias maravilhoso. É ótimo a gente fazer todo esse percurso para se energizar, mas não pensem vocês que quando eu tô lá com minhas perninhas na piscina, aqui não tá trabalhando, aqui não tá trabalhando, a galera não tá trabalhando, porque o trabalho não para mesmo. Espiritualmente falando, tem muita coisa que não dá pra gente desver e desligar mais quando a gente se compromete, né? O oposto de fazer as coisas com medo, quando a gente assume algumas coisas. Então, é muito importante que a gente entenda esse chicote como um beijinho.
um alertazinho, um despertadorzinho tocando no horário. Falando, opa, então, tá na hora, vamos lá, que a gente tá aí cheio de coisa para fazer, a gente se comprometeu com o nosso tesão e a gente tá aqui querendo trabalhar. Então, será que você pode contribuir e começar a fazer a sua vida caminhar para onde você quer, queridinha, queridinho? Porque vem de novo essa expressão, o chicote ele estrala pra gente querer e fazer, não querer e ficar lá naquela história lá da autopiedade. Ah, mas é que se eu pudesse, se eu tivesse, se eu fizesse, tão difícil. E aí vem toda aquela ladainha, né? Sim, a gente pode entrar facilmente, pode colocar na conta dos filhos, do marido, dos pais, de fulano, de ciclano, do dinheiro, da falta, do excesso. E aí? Quer e faz. Não dá para fazer como você imaginava, então você faz como dá. Mas não espere o chicote estralar 2 vezes, porque na primeira é para você persistir e decidir. Vai sim, vai fazer aquilo que você tá aí vibrando, pulsando, tá com energia para isso e decide. E vai decidir o que precisa fazer nos próximos dias, na próxima vida, no próximo ano. Mas na hora que o chicote estrala a segunda vez, aí já vem aquele efeito rebote, que é o momento que a pessoa começa a entrar numa loucura de autopunição, de ai, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não decidi? Por que que eu não falei? Por que que eu não escutei? Por que que eu não fiz? E aí bate arrependimento e aí fica lá no auto-obsessão, fica lá se atrapalhando. Então, decide agora para não se punir depois, porque o tempo de insistir na mudança é justamente agora. A gente tem toda aí uma organização de início de ano coletivo para puxar essa energia de concentração para si. Então aproveita o script. Ah, tá rolando script, tá rolando programação, tá rolando isso. Ótimo, ok, continue. Só aproveita essa energia porque dentro de todo esse céu que a gente leu lá no começo e do que está sendo colocado aqui dentro do oráculo, a gente sabe que mesmo tendo dor, mesmo tendo sofrimento, mesmo tendo necessidade de ruptura com muitas situações que outrora foram importantes, não vai dar para fazer a curva. É papo reto. Então o chicote estrala uma vez para a gente persistir e decidir, que é a nossa equipe espiritual colocando a gente na linha do combinadinho. Combinado não sai caro, faz a tua parte que a gente faz a nossa. Mas na segunda entra no processo do, meu Deus, das auto-chibatadas. Ai, por que eu não fiz? Por que não aconteceu? Então, quando a gente olha para esse cenário aqui, a gente tem uma abertura de caminhos na base do chicote. É isso mesmo? Próximos dias, pega o chicote na mão ou observa quando é que o chicote é estralado para se ligar numa vez. Porque aí vem o conselho do baralho de Maria Padilha, nossa tríade triunfal para fechar esse encontro quase da madrugada, para falar de vício ou teimosia. Passado, amor perdido, a carta da luva, e mãos que entram em acordo com união, negócios que chegam. Podemos olhar para tudo isso de forma bem prática, pontual? Larga a mão de ser teimosa porque o passado já foi, agora é fazer acordo com coisas novas e olhar para essa prosperidade na matéria, no financeiro, olhar para o profissional, parar de se distrair com loucuragem que já foi. Mas podemos entender uma coisa de cada vez. Quando a gente olha para essa carta do vício ou teimosia, a gente está falando de uma atitude de permissividade, de algo que você permite que se repita. E isso é mais profundo, porque nem sempre o vício ele é o cigarrinho. Nem sempre o vício ele é objetivo perceptível. Ele não está num padrão, não faz parte de uma ritualística do cotidiano. Ele é mais sutil. O que você está permitindo que se repita é a pergunta. Por que você está permitindo que se repita está lá no passado. É uma situação que ficou mal resolvida, é uma situação de insatisfação, é uma situação que virou rotina, é uma situação que não teve a ruptura que é necessária ter.
Porque uma situação que ficou perdida, ela faz com que a gente também se perca nas nossas permissões e punições e percepções. Então, é muito importante olhar para a sequência. União e negócios que chegam aqui está falando exatamente de aceitar que a vida mudou. Vamos fazer as pazes consigo mesma? Muito bem, vamos fazer um acordo. Olha, essa situação aqui eu não consegui resolver, mas agora, dentro desse momento presente, tem novas pessoas, tem novos eventos, tem novos encontros, tem novas oportunidades, tem novas perspectivas, tem novos projetos que precisam que você entregue o seu melhor e esteja em acordo para entregar o teu melhor, para se comprometer com o seu tesão e fazer o que precisa ser feito. Aí você faz um acordo com a vida. É aí que vem as outras novas oportunidades. E janeiro tá... Se a gente olhar para esses trânsitos e esses oráculos semanais, a gente vai ver que janeiro tá pura vida acontecendo. Só em janeiro dá para resolver um tanto de pendência que em 2023 não deu. Porque a gente está tendo, de fato, um acesso, uma abertura muito generosa. Agora, precisa concentrar e assumir, olhar para isso, porque o chicote estrala já essa semana e a gente está bem afim de ir para frente. E aceitando que a vida mudou, que nós já não somos as mesmas, os mesmos de outros tempos, a gente faz esse upgrade, essa atualização de presente para si mesmo. E olha com alegria, com tesão, no estado delicinha de ser, para o que já está acontecendo. Que o que já está acontecendo é necessário e os bálsamos estão aí para a gente estocar para o ano. Boa noite, Dani, boa noite para quem esteve comigo neste horário e bom dia, boa tarde para quem viu, vai ver depois. Semana que vem estamos de volta com mais um oráculo semanal. Graças e até a próxima. Besitos!